A figura mostra duas partículas carregadas mantidas fixas sobre o eixo x, menos q igual a menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, no ponto x igual a menos 3 metros e q igual a 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, no ponto x igual a mais 3 metros. Determine o módulo e a orientação em relação ao semi-eixo x positivo do campo elétrico para o qual y igual a 4 metros. Então, y está aqui e isso aqui vale 4 metros. Essa carga positiva mais Q gera no ponto P um campo elétrico de afastamento. Então, a gente tem esse vetor aqui, que é o vetor E1, ou ainda E da carga positiva, que eu vou chamar de E+. Já a carga negativa dá surgimento no ponto P a um campo elétrico de aproximação, que vamos chamar de E-. Esta é uma soma vetorial. Então, o que temos que fazer agora é fazer a soma vetorial do campo elétrico devido à carga positiva e do campo elétrico devido à carga negativa. Para isso, nós temos que identificar o ângulo que nós vamos trabalhar aqui, para fazer a decomposição dos vetores ao longo do eixo x e do eixo y. Se identificarmos na figura, podemos traçar aqui o ângulo θ, onde com esse ângulo θ vai ser o mesmo ângulo aqui, ó, θ, que por sua vez é o mesmo ângulo, já que esse triângulo possui os catetos 3 metros e 4 metros, os mesmos catetos desse triângulo do lado esquerdo, então esse ângulo aqui também é θ, de modo que esse ângulo aqui também é θ, de maneira que esse ângulo aqui também é θ. Então, a gente pode fazer essa soma vetorial aqui. Vamos identificar os eixos x e y, ou i chapéu e j chapéu, que facilita a resolução do problema. Então, vamos escrever aqui o vetor E+. O vetor E+, vai ser a componente do vetor E colado ao ângulo. Então, é E cosseno θ na orientação menos i chapéu, mais essa componente do vetor aqui, que vai ser a componente E seno o θ, aqui é mais, né, porque a componente do vetor é mais a componente é mais seno θ na orientação mais j chapéu. Já o vetor é menos, vai ser é menos cosseno θ, na orientação menos i chapéu, mais é menos seno θ, na orientação menos j chapéu. A gente precisa só se atentar para o fato de que o módulo de E+, é igual ao módulo de E-, que vale a constante K vezes o módulo da carga, que é igual para os dois, que vale Q, dividido pela distância ao ponto de avaliação, que é essa distância que eu vou chamar aqui de D, que é a mesma distância tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa, D ao quadrado. K vezes Q vezes D ao quadrado, então são iguais. Se são iguais, quando a gente fizer essa soma aqui, das componentes E+, do vetor E+ com o vetor E-, as componentes ao longo do eixo Y se cancelam. Essa componente aqui se cancela com essa componente aqui. Então, vamos ter a resultante apenas ao longo do eixo menos i chapéu. A resultante vai apontar para cá. E ela vai ser quanto? Então, quando fizermos essa soma, esse E+ é igual a esse E-, que por sua vez vale isso aqui.
Então, vamos ter 2 vezes K, Q sobre D ao quadrado, cosseno θ, na orientação, menos I chapéu. Então, o vetor E vai ser igual a menos 2 vezes K, que é uma constante conhecida, e vale 8,99 vezes 10 a 9, vezes a carga Q, que vale 3,2 vezes 10 a menos 19, vezes o cosseno de θ, que a gente pode identificar aqui do triângulo formado. Esse é o triângulo formado. Aqui está o ângulo de 90 graus, e aqui está θ. Sabendo que esse cateto vale 4 e esse cateto vale 3, a gente pode identificar aqui tanto o D quanto o cosseno de θ, que a gente precisa para substituir na nossa expressão, o cosseno de θ e o D. A partir do triângulo, a gente tem que o cosseno de θ é o cateto adjacente, 3, dividido pela hipotenusa, que é D, 3 sobre D. Onde o D a gente pode identificar pelo triângulo, a gente já sabe que ele vale 5, né? 3, 4, 5, mas a gente pode utilizar aqui o teorema de Pitágoras, né? Para identificar que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, D ao quadrado é 9 mais 16, que dá 25. Então, o D é a raiz de 25. O D vale 5 metros. Então, o cosseno de θ vale 3 sobre 5. Substituindo, o cosseno θ vale 3 sobre 5. Isso aqui na direção, já coloquei o menos aqui, então fica menos I chapéu, dividido pela distância, que vale 5 ao quadrado. Quando você resolver aqui esse quociente, o campo elétrico vale então 1,38 vezes 10 a menos 10 newton por coulomb, e a orientação é menos I chapéu. Então, no item A ele pede o módulo vale 1,38 vezes 10 a menos 10 newton por coulomb, e no item B ele pede a orientação, é menos I chapéu.